Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo. Na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou, que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. Fala pessoal, tudo bem? Dr. Teia, mais uma vez, aqui no canal Dialetou. O programa que você tem acompanhado e eu tenho ficado muito feliz aí com a sua participação, com o seu acompanhamento. E hoje, com certeza, vai ser um episódio que você vai gostar muito. Já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba aí em primeira mão todos os nossos episódios do Dr. Teia. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais, que são pessoas que, além de um carinho muito grande do trabalho que fazemos em conjunto, são hoje referência tanto na cidade como no país, com relação a acolhimentos de pessoas com vulnerabilidade. Eu estou aqui com o senhor Clóvis Barbosa e com o Bruno Florentino. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra. Primeiro, pelo trabalho que vocês fazem, tanto na Fundação Espírita Judas Iscariotes, como no GEPAN. E hoje eu tenho certeza que, primeiro, o público vai ficar impressionado com o trabalho que é feito tanto pela instituição como por vocês, né? E, sem dúvida, vai conhecer também algo que muitas pessoas não conhecem por conta de que o trabalho hoje ele é um trabalho monstruoso, né? Eu posso dizer assim, mas que tem resultados maravilhosos. Então, Bruno, Sr. Clóvis, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Nós que agradecemos, Fabrício. Fazemos parte da Fundação Espírito Judas Iscariotes, né, da diretoria, e da diretoria também do Instituto Zé Edson de Paula Marques, o IGEPAN. Estamos aqui, estamos à disposição para a conversa. Que bom, obrigado, Sr. Clóvis. Obrigado, Bruno, Fabrício, também, pela obrigado oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público aí. Então vamos bater um papo legal aí hoje sobre acolhimento, direitos, pessoas em situação de vulnerabilidade, bastante projetos, né? Que tanto a Fundação como o IGEPAN vem desempenhando aí em Franca. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Bruno. Eu que agradeço vocês terem aceito o convite e estar aqui, porque hoje eu tenho certeza que muita coisa nós não vamos falar e já fica o convite já uma próxima oportunidade, porque eu tenho certeza que nós vamos falar muita coisa bacana e aí muita coisa realmente não vamos conseguir abordar. Bruno, Sr. Clóvis, eu sempre começo com uma pergunta que é a seguinte: o que você viu nos últimos 5 anos? Bruno, o que você viu nos últimos 5 anos? Bom, falando no campo profissional, no município de Franca, a gente tem visto muitas mudanças positivas, né? Vou falar particularmente do segmento que nós temos trabalhado, mais especificamente ainda da instituição, né, da Fundação Judas Iscariotes.
E os últimos 5 anos foram anos de muita transformação e de muita construção, onde a instituição saiu de um modelo onde ela vinha... Um modelo basicamente composto assim, quase que exclusivamente por ter parcerias com o poder público, e hoje ela vem caminhando no sentido de ter uma maior autonomia, de desenvolvendo algumas ações, alguns serviços, né, no campo da prestação de serviço. Então, ela vem diversificando também o público, né, que ela tem atendido, né, a instituição, desde que ela foi criada, ela foi criada no campo da ação social, né, no desenvolvimento social, assistência social, e nos últimos 5 anos ela deu alguns passos importantes no campo da saúde, né, com a abertura de um serviço novo, e agora nós vamos mais para frente aí da conversa falar, agora nós estamos se arriscando aí no campo da educação. Então, acho que os últimos 5 anos, assim, falando especificamente da instituição que nós viemos aqui conversar hoje, nós vimos muita transformação, assim, muita coisa acontecendo e muita coisa por vir ainda. Que bacana. Assim, Então, quer dizer, de qualquer modo, a pandemia, por mais que infelizmente tenha impactado na vida de todos nós, ela não foi algo que impactou diretamente no trabalho feito por vocês. Eu acredito que num primeiro momento sim, mas impactou, mas eu acho que muitas dessas mudanças, elas vieram como uma resposta, uma necessidade que a instituição sentiu, né, de acho que repensar, né, as ações, os serviços, de fazer uma reformulação do trabalho mesmo. Então acho que foi aquele contexto que acho que assim como todos os outros tiveram muita dificuldade, muita coisa aconteceu, mas foi um momento também que acho que a diretoria lá, o Sr. Clóvis, os demais diretores olharam e falaram, não, a gente precisa repensar o trabalho um pouco, né? E acho que então ela veio, impactou sim, mas acho que foi um agente foi até um combustível. Combustível para fazer mudanças, assim, né? E tá caminhando bem aí, né? Que bom, Bruno. Sr. Clóvis, o que o senhor viu nos últimos 5 anos? Olha, eu vi melhorias. Muito, eu acho que as políticas públicas, eu acho que evoluíram. Especificamente em Franca, eu acho que no campo da assistência social, como a Fundação trabalha bastante na área da saúde, também eu vejo que melhorou muito. São mudanças. Nós trabalhávamos no IGEPAN também, na assistência social. Nós tínhamos casas-lares. Aí nós saímos desse segmento por chamamento público, nós não preferimos não continuar nesse segmento, mas só que tem detalhe, eu não posso falar que a política que foi adotada está errada, eu acho que está correta. A institucionalização, ela tem que reduzir. A tendência de institucionalização, a pessoa ela não pode viver dentro de uma instituição. Só em resultados extremos que precisa. Então, eu vejo que nas casas-lares no IGEPAN, a gente diminuiu o tamanho do serviço, mas foram criados outros no município. Então, eu vi essa evolução muito grande. Dentro da assistência social no campo do idoso, eu vejo que Franca hoje também evoluiu muito, certo? Foram criados equipamentos menores, como casas-lares para idosos, que no acolhimento atende menos pessoas, logicamente o atendimento com menos pessoas, ele fica mais qualificado. Sim. Tá certo? Então reduziu esse aspecto, mas foram criadores, muito centro-dia, né? Foram criados centro-dias na cidade para idosos, pessoas adultas. Foram criados serviços, CCIs, serviço de convênio de fortalecimento de vínculo, serviço domiciliar. No aspecto da assistência social melhorou bastante. E, de qualquer maneira, nós estamos hoje, né, também na fundação, nós, nesse período de 5 anos aí, nós estamos administrando 5 residências terapêuticas, né, que é ligada à saúde. Pessoas egressos de hospitais psiquiátricos, né? Então, nos últimos 5 anos, a gente está agora em outubro, vai fazer 5 anos que a gente está nesse segmento. Sim. E agora, a partir de 29 de julho, nós estamos com a Unifeg, que na fundação nós estamos uma escola de enfermagem técnica, auxiliar técnico de enfermagem, que nós estamos começando na área da educação. Eu tenho certeza que com o volume de serviço que a fundação tem,
E esse vai ser mais um departamento da fundação que vai ajudar a população aí, né? Trazer mais capacitação para as pessoas cuidarem dessas pessoas vulneráveis que tantas pessoas atuam em Franca e na região, tudo aqui que nós vamos estar à disposição. Sim. Posso antecipar aqui já a intenção da Claro. fundação? Claro. No campo educacional Claro. já tem a proposta, já está pensando já em partir para o ensino superior também, viu? Bacana. Já deu esse Olha que passo legal, no curso, que legal. no campo Não, do curso técnico. Conhecendo, mas a ideia conhecendo vocês, eu tenho Ele certeza não- que vai passar para a questão do ensino superior e vão vir muitos mais cursos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não vai ficar só na enfermagem. Já está né? em estudo, já, viu? Algumas- que bacana. Já estamos trabalhando aí na parte Bacana. para começar aí no futuro, como demora, né? Bastante. Sim. mas já- Sô Clóvis, para quem não conhece, de repente nós temos aí pessoas que estão nos assistindo que são fora de Franca, né? Sim. Porque hoje a Franca, a região, o estado, conhece muito bem o trabalho que vocês fazem, mas até numa conversa de bastidor aqui, a gente viu que quando eu fui conhecer mais a fundo, eu me surpreendi com o número tão grande de trabalhos que a Fundação faz, né? Então explica para nós, Sô Clóvis, o que é a Fundação Judas Iscariotes, qual o objetivo dela, quais são esses trabalhos feitos, quais são os que o senhor está diretamente ligado. A Fundação Espírito Judas Iscariotes, ela foi criada através do Centro Espírita Judas Iscariotes. Foi em 8 de setembro de 1946. Ela foi transformada em fundação em fevereiro de 1962. Então vai fazer agora, dia 8 de setembro, 78 anos, né, de fundação. A fundação ela tem vários departamentos, né? Dentre eles nós temos o Lar de Ofélia. A fundação é mais conhecida por Lar de Ofélia do que através da fundação, a FEG, né? Mas, na realidade, o Lar de Ofélia é um departamento. Hoje, o Lar de Ofélia é em parceria com a prefeitura, né? No serviço do SAIPS, né? Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que nós temos um contrato com a prefeitura de Franca de 96 pessoas. Nós já tivemos 180, mas com as mudanças das políticas públicas, como eu tinha dito antes, foram criados novos serviços. Então, reduziu o tamanho dos serviços para outros equipamentos. Mas também nós temos dentro da Fundação o SAIPS, nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, temos o CCI, né, o Serviço de Convivência de Idosos, nós temos o Centro-Dia, né, para pessoas adultas, e temos as residências inclusivas, que nós temos residências inclusivas em Franca, nós temos 4 unidades, 2 unidades em Ribeirão Preto e uma em Ituverava, que é uma residência regionalizada que envolve os municípios de Ituverava, Guará e Miguelópolis. Ela é localizada em Ituverava. Temos aqui em Franca também os serviços que nós tratamos como residencial FEG. É um serviço que nós atendemos pessoas de 18 a 59 anos, né, que é uma residência inclusiva, efetivamente, só que é feito para outros municípios, que não é para o município de Franca. Nós atendemos pessoas com determinações judiciais, que onde os municípios de origem têm que prestar o serviço para a pessoa, né? Então, eles não têm, talvez municípios menores, aí eles compram o nosso serviço. É por determinação judicial, não tem demanda espontânea, tem que vir sempre por determinação judicial. Então, e temos aqui também o nosso espaço Renascer. Com a diminuição do tamanho do serviço que era prestado em parceria com a prefeitura, nós criamos um serviço de hospedagem. Na realidade, esse serviço, nós, no espaço que a gente tinha, junto com o Lar de Ofélia, lá nós temos lá 55 pessoas. Fizemos uma nova ala lá, que tratamos de Espaço Renascer 1, 2, e agora nós fizemos a inauguração de uma 3ª unidade, que na Vila Industrial, né? E que a gente atende o público de pessoas adultas. Entendi. Mas o sistema de hospedagem, ele pode ser em regime de longa permanência ou centro-dia. Dentro do espaço, ele acolhe os 2 serviços. É um espaço de centro-dia e um serviço de longa permanência. Mas ele é um serviço de hospedagem, ele não é um ILPI. É um serviço de hospedagem. Se a pessoa, muitas vezes, quer viajar, deixar um idoso lá, família, eles vão viajar, fica uma semana. Fica durante o dia,
Certo? Então, é um espaço que está tendo bastante procura devido à facilidade do serviço, né? E é um serviço muito bom. Bacana. Então, a fundação nós temos agora, estamos dia 29 de julho, a inauguração agora desse serviço, né, de educação, e temos algumas propostas ainda para fazer para frente aí. Nós temos aí já, provavelmente nós vamos administrar o CAD único aqui em Franca, né, prestar o serviço do CAD único. Ele um serviço que é prestado hoje exclusivamente pelo município, mas agora está fazendo também, foi feito chamamento público, então nós vamos administrar também o CAD único e pretendemos aí ter outros projetos com a prefeitura de chamamento público que vai sair em breve, de centro-dia, que nós vamos participar do certame. Logicamente, o certame não é garantia que a gente vai pegar, mas nós vamos concorrer. Então nós pretendemos aí Hoje a Fundação atende quase 900 pessoas, nos diversos segmentos, né? Institucional e pessoas e outros serviços, em torno de 900 pessoas. E temos hoje 340 funcionários, né, ativos. Nossa, então é uma empresa de grande porte. Vamos pensar que é uma empresa de grande porte. Temos no IGEPAN também, nós temos 8 unidades, né, de ensino infantil, né, que é creches, escola. Nós temos 2 em Ribeirão Preto, 2 unidades de Ribeirão Preto, com 447 crianças, né, em Ribeirão. E temos aqui em Franca mais de 900, né, aqui em Franca, de crianças de creches, né? Então administramos aqui 6 unidades, né, aqui em Franca e 2 em Ribeirão. Certo? E também lá empregamos 200, e com 2 residências inclusivas, uma residência casa-lar, não é residência inclusiva, não, faço confusão com tanto serviço. 2 casas-lares, uma em Miguelópolis, que começamos dia 1º de junho agora, e uma em Ituverava. Então, nós temos o serviço de assistência social no IGEPAN também, e temos a escola. Nós atendemos no IGEPAN, total de usuários geral, da 1.357 pessoas, né? Nós temos 230 funcionários lá também. Então, eu acho que as 2 entidades, né, tanto a Fundação Judas quanto o IGEPAN, nós empregamos aí quase 600 pessoas, né? São 600 famílias que são cuidadas por todo esse complexo, vamos dizer assim. Sr. Clóvis, não tem uma ligação direta entre a Fundação e o IGEPAN, não. São 2 instituições diferentes, acho que diversas. O que existe de diferente é que eu sou o presidente das 2. Das 2. Eu acho que tem. Então acaba tendo uma ligação para essa questão, mas são instituições diferentes, com, enfim, contratos diferentes, tudo diferente, associados diferentes, né? Tudo isso. Tem comuns alguns membros que é da Fundação também são do IGEPAN. Entendi. Como associados, né? Mas são em 2 instituições independentes, mas que prestam, acho que, um relevante serviço para a sociedade franca e região. Olha só, nós estamos falando de 600 famílias, né, Bruno, que são atendidas. Sim. É muita coisa. Então, ou seja, olha até a responsabilidade social que está na mão de vocês, né? Sim. Bruno, e a sua atuação? Então, você também está na Fundação, também no IGEPAN. Qual o seu papel aí em todo esse complexo também de trabalho? A diferença da básica, assim, vamos falar, da Fundação para o IGEPAN, a Fundação, vamos falar assim, a maior parte dos serviços dela hoje estão no campo da assistência social. Né? Tem os serviços no campo da saúde, residência terapêutica, está entrando agora no campo da educação, mas a maior parte dos atendimentos são, né, no desenvolvimento social. O IGEPAN, ele também já atuou na ação social, mas o foco dele é mais para a educação. Então, o IGEPAN hoje ele administra, né, tem várias creches, né, tanto em Franca, tem em Ribeirão também, várias unidades, mas ele já nasceu com o objetivo de atuar mesmo na educação e comunicação. Né? Então, teve alguns serviços já de casa-lar, ainda mantém um serviço, né, fora de Franca, na ação social, mas o foco mesmo dele é educação. Então, hoje está na educação infantil, mas já existe a proposta também de abrir uma escola particular aqui em Franca e já passar para os anos seguintes, né?
No IGEPAN eu tô junto com o Clóvis lá na diretoria também, né? Tô na secretaria lá, então mais essa parte de documento, essa parte dos processos que é feita, assim, a gente tá junto lá, trabalhando nisso, né? E já na fundação, eu fico nas residências terapêuticas. Então, meu vínculo com a fundação, hoje eu estou na coordenação das residências terapêuticas, né? Que é um serviço de saúde mental que iniciou em 2019. Antes das RTs, né, que a gente fala, eu trabalhava nas residências inclusivas. E aí, quando houve a conversa para abrir as residências terapêuticas aqui em Franca, e aí eu e o Clóvis estamos lá. Eu estou desde a implementação desse serviço. É um serviço de saúde mental, né, que hoje atende quase 50 moradores, né? Na verdade, são 5 casas, 5 unidades residenciais e cada casa pode acolher até 10 moradores. Então, é um serviço que... E eles moram lá nessas residências? Moram nas residências, Então, moram lá 24 horas, ali é a casa deles. Então, é um serviço residencial mesmo. Bacana. Então, fazem as atividades ali, saem, vão trabalhar, alguns saem para estudar, voltam, então alguns fazem algumas atividades, vão para hidroterapia, mas ali é a casa deles. E eles são cuidados como se ali fosse a casa deles. Mas é um trabalho que a gente fala que é de alta complexidade, né? Porque é um trabalho que é 24 horas, você não descansa, né? Sim. Então, às vezes, nós não estamos ali 24 horas, mas a casa está funcionando 24 horas. Então, desde que a gente abriu a casa... as 5 casas, né? Assim como os outros serviços da fundação também. Ele não fica 1 minuto sem ter alguém da equipe ali. Ou seja, não fecha. Não fecha, Então é um serviço muito complexo porque são vários processos que você tem que pensar para fazer uma casa funcionar para várias pessoas, né? Então não é algo tão simples. Assim como os outros serviços também da fundação não são simples, né? Acho que no começo da fala do Clóvis aqui, ele citou, acho que tanto serviço, assim, tanta coisa que a fundação faz que as pessoas devem ter ficado até... Para quem não conhece, é muita coisa, né? Fica até confuso. Mas a maior parte desses serviços, né? São serviços que estão na alta complexidade, porque a ação social ela é dividida como se fosse... Ela é dividida em níveis de complexidade, né? Em níveis de proteção. Então, tem aquela proteção mais simples... que você tem que fazer ali, que a pessoa vai, às vezes um idoso, uma criança, passa algumas horas do dia ali, depois ou vai e faz uma atividade específica de dança, de música e tal, mas volta para casa. Já tem aquelas de média complexidade, né? No caso do centro-dias, que o familiar vai ali, o usuário passa o dia ali, mas retorna no final da tarde. E tem aquelas da alta complexidade, vamos falar assim, que são os casos mais complexos mesmo, que precisa do cuidado integral, que aí é o cuidado completo, né? Então, é moradia, habitação, é a parte de saúde, do atendimento, suporte psicológico, o trabalho com a família. Então, esse é o trabalho mais pesado, vamos falar assim, no campo da ação social. E é esse onde a Fundação tem a maior parte dos seus serviços, né? Tanto nesse que eu estou vinculado, né? Nas residências terapêuticas, que aí já, embora está na saúde, mas o modelo de residência é muito próximo aos da inclusiva, Entendi. né? Aliás, explica para nós, Bruno, então assim, para nós, o que é a residência terapêutica, qual é o público atingido, a residência inclusiva, porque às vezes a gente faz muita confusão com relação a isso, né? São 2 modelos muito parecidos, né? Vamos falar assim. Qual que é a diferença básica deles? É que a residência inclusiva, ela está na política de ação social, né, de assistência social, e a residência terapêutica na política de saúde. Mas o modelo do serviço é o mesmo. É uma casa para acolher até 10 pessoas, uma casa onde trabalha uma equipe específica ali de cuidadores, tem psicólogo, tem assistente social, tem uma terapeuta ocupacional ou pedagoga, enfim, tem um motorista que vai levar os moradores para cumprir aquela rotina que eles têm, de consulta, de exame, alguma atividade, um esporte, enfim. Só que o público também muda. Então, são casas, mas a inclusiva, quem que ela vai acolher? Ela acolhe jovens e adultos. Então, tem um público já muito bem definido, que é de 18 a 59 anos. Então, fez 59 anos na residência inclusiva, é o limite que você pode permanecer ali. Depois já existe um outro serviço, que
que a pessoa precisa ser acolhida, né? Mas são pessoas com deficiência. Então, na inclusiva, são pessoas com deficiência. Então, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual. Então, as das mais diversas. Das mais diversas, Em regra, são de natureza de moderado a grave. De moderado a grave. Que são, a gente fala assim, que são para pessoas também que, além da deficiência, não tem uma retaguarda familiar, não tem um suporte familiar, né? Enfim, que a família, de alguma maneira, não conseguiu prover os cuidados ali daquela pessoa. Não é porque não quis, mas às vezes porque também a família não tinha condições. Sim, às vezes é uma questão de uma atenção mais específica, mais que ali é fornecido pela residência inclusiva. Inclusiva, perfeitamente, A residência terapêutica, então, já não é o público, pessoas com deficiência, são pessoas que têm algum tipo de transtorno ou sofrimento mental e que necessariamente vieram de um hospital psiquiátrico. Então, todos eles ali... aquele trabalho da desinstitucionalização dos pacientes, né? Bacana. Então, nas residências terapêuticas, todos os moradores, obrigatoriamente, foram encaminhados do hospital psiquiátrico, né? Porque, não vou estender muito, mas assim, houve uma reforma no campo da saúde mental, da psiquiatria, e naquele contexto da reforma, uma realidade que tinha quase que no Brasil inteiro, é que não havia uma política de moradia para essas pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental. Então, às vezes, o familiar que não tinha condições encaminhava a pessoa da família ali para um hospital e, quando conseguia a vaga, né, deixava lá por anos. E era muito isso que eu te falar. Então, isso era muito comum. História de pessoas que vieram 30 e tantos anos dentro do hospital psiquiátrico. 40. Nós recebemos um morador lá que fazia 50 anos que estava no hospital psiquiátrico, que deu entrada lá com 15 anos de idade, né, lá atrás, e saiu com 65, 67 anos. Então, e nós tivemos alguns casos assim. Então, as RTs, é um serviço que ele foi pensado para fazer a desinstitucionalização, ou seja, o hospital não é o lugar para morar. O hospital, ele é um lugar para você fazer o tratamento. Então, a mesma lógica, vamos falar assim, que serve para o hospital geral, né? Ninguém entra lá na Santa Casa, no hospital para morar, vim morar aqui, né? Então, essa mesma lógica também deveria ser aplicada no hospital psiquiátrico. É um lugar de tratamento. Mas, como não havia uma outra opção, para além daquilo, então as pessoas acabavam ficando anos lá por falta de uma rede mesmo para fazer esse acolhimento. E aí, com essa reforma que houve na psiquiatria, alguns municípios implementaram as residências terapêuticas, e é o caso de Franca, né? A gente avalia assim, que foi um processo que até, vamos falar assim, recente, né? Até 2019, né? que começou. Mas está aí. Então, hoje, Franca tem 10 unidades de residências terapêuticas, né? 5 que são administradas, né, pela Fundação Judas Iscariotes, e as outras 5 pela própria Fundação Allan Kardec. E todo esse trabalho ele é subsidiado pelo município, é isso? É município e vem verba federal também. Vem federal. Vem. Entendi. Mas assim, o contrato é com a Prefeitura de Franca. Né? Entendi. E é suficiente as verbas que são encaminhadas? Olha, no aspecto, hoje, até que são suficientes. A gente passa um pouco de aperto, né? Colocar um pouco de recurso próprio. Mas o que não... hoje, em Franca, eu acho que até a nível do país, serviços que são insuficientes, os recursos de Franca, são para as LPIs, né? Para os SAIPs, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, os antigos asilos, né? Esse serviço, ele é muito pouco, né? O que repassa, ele corresponde aí 30%, 40%, dependendo da estrutura da entidade, em relação aos custos, né? Os demais aí tem a participação do próprio usuário, né? Do idoso, tem o Estatuto do Idoso, no artigo 35 da Lei 10.741, que fica uma parte para que ele ajude no financiamento, né? Da aposentadoria. O benefício que ele receba. Mas as instituições, elas precisam colocar bastante dinheiro. Como a gente vê que, queira ou não, né, o idoso chega num ponto aqui que eu acho que politicamente ele já não traz muita vantagem para o político, né? Sim.
Infelizmente. Então, isso é uma característica que parece que não existe para assistência social um olhar tão necessário, né? Hoje, a educação, a saúde, existem valores determinados em lei, né? O orçamento da assistência social, o que sobra. Na realidade, quando o gestor ele não tem uma visão da assistência social, logicamente precariza o serviço. Mas a gente tem, em Franca, a gente tem assim, um respaldo bom no campo da assistência social. No idoso, para as ILPIs, os SAIPs, precisava ter um olhar diferenciado. Entendi. Certo? Porque, na realidade, os valores que tem com o financiamento, tem muita necessidade, hoje em Franca, está tendo muita necessidade de acolhimento. Lógico que as famílias, a responsabilidade é da família, não é que precisa cuidar. Tanto é que a gente criou o Espaço Renascer na Fundação, que é o serviço de hospedagem. Por que esse serviço funciona? Porque falta vaga no SAIPs, né? É o que é financiado, que precisa de ser institucionalizado, e não tem espaço. Aí tem tantas clínicas em Franca, né? De residências particulares que as famílias estão colocando dinheiro, muitas vezes com muito sacrifício, e mantendo os idosos, né? Lá em clínicas, Sim. por falta de serviço público. Mas, de qualquer maneira, tem que conviver com o que está aí. Entendi. Né? Mas é um serviço que a Fundação também, como o Bruno estava falando, nesse aspecto aqui, que nós pretendemos fazer agora um serviço. Então, tem um projeto que está para ser implementado, para cuidar, né, para ajudar no campo da criança e adolescente, com transtornos mentais. Né? Então, a gente quer dar uma institucionalização. Sim. É um serviço de ajuda, de cuidados, né, assim, educação, tudo, com pessoas habilitadas, psicólogos e demais profissionais necessários nesse campo também, da criança e adolescente, e partindo também no futuro aí, que a gente vê assim, em relação ao autismo. Né? Autismo, ele tem hoje, as estatísticas demonstram aí, um índice muito grande, né, de nascimento de pessoas autistas. E eu acho que é missão da instituição cuidar de pessoas assim, com essas deficiências, né? Pode tratar dessa forma. Para ajudar, né, as famílias, os usuários. E é uma perspectiva que nós temos aí de 2024 para 2025, a implementação desse serviço também, né, na Fundação Espírito dos Cariotas. Então nós podemos esperar aí que em breve também as famílias vão poder aí socorrer a fundação para filhos com autismo e demais transtornos mentais. É isso que nós estamos pretendendo. Nós estamos estruturando, fazendo essa reestruturação na instituição para a gente trabalhar nesse sentido também. Né? Acho que a fundação, quando foi criada lá por nosso fundador, né, que institucionou a Fundação Espírito dos Cariotas, Zé Russo, na realidade, na época, ele criou o albergue noturno, né? Efetivamente, quando teve assim, o albergue noturno, era para as pessoas que passavam por Franca, eles serem acolhidos, né? E ficava 5 dias e procurando serviço, não desse aqui. E funcionou de 1957 até 2004, por aí. Esse serviço de albergue noturno, que hoje está tão problemático em Franca, a questão dos moradores em situação de rua. Né? Lá, desde 57, já existiam essas questões também. Só que porque a política pública não evoluiu tanto, né, nesse aspecto. A política, de forma geral, né, o país que tem tanto problema de pessoas vulneráveis, mas a Fundação saiu desse segmento foi em função da falta de apoio do poder público. Na realidade, o que a gente precisava, a gente não tinha verba, não tinha nada, a gente precisava de segurança. As pessoas iam para o albergue embriagada e que estava colocando os funcionários em risco. As pessoas com armada, com faca, tudo. Então, a gente fechou o serviço, certo? Só que criamos outros, né? Vieram bastante serviços, outros serviços. Então, quando a Fundação criou esse negócio, depois veio o serviço de asilo, na época era asilo, né?
E a gente criou lá em 1957, foi em 1977 foi criado o Lar de Ofélia em Franca, assim, onde está hoje, que a gente criou lá, né, que eles criaram, na época era bem novo, né? Então foi criado esse serviço, ficou por muito tempo a fundação cuidando só de idoso, né? Ela teve alguns períodos que foi criado diversos serviços também de criar com outros segmentos, mas o que prevaleceu mesmo, que marcou a fundação, foi no Lar de Ofélia, idoso. Depois começou a implementação de CCI. Franca trouxe, na época do prefeito Sidney Rocha, foi criado CCIs. Aí nós criamos 2 CCIs, né? Aqui no centro, no Teatro Júlio Iscariotes, e outro no Jardim Paulistano. Depois vieram serviço de convênio e fortalecimento de vínculo, tá certo? Centro-dia, residência inclusiva, residência terapêutica, certo? E foi crescendo. Depois a gente foi criando outros serviços, né? Mas agora eu vejo assim, que a criança, para a gente criar esse serviço com perspectiva de saúde mental, criança e adolescente, porque a gente vê que a necessidade parece que está... Muito. Então, se está em necessidade, eu acho que a Fundação pode participar dessa linha de ajuda à sociedade. Por toda a experiência que vocês têm, toda a estrutura que se tem, né? Ô Bruno, você disse que hoje uma das características, e até dos últimos anos, é essa desvinculação de financiamento público. Então, hoje, quais são as receitas que a Fundação tem? Tem também tratamento particular? Tem também um trabalho particular? Um sistema aí de doações? Como é que funciona isso? Hoje, por exemplo, grande parte dos serviços, eles são mantidos em parceria com o poder público. A maior parte deles, vamos falar assim, não vou saber falar exatamente quanto, né? O Clóvis vai falar certinho, porque é tesoureiro por formação, ele vai saber falar em detalhes. Mas a maior parte é através de parcerias, né? Mas já há alguns anos a diretoria da Fundação acabou entendendo que seria necessário prestar alguns outros serviços para gerar receitas também. Então, e aí ela olhou para o que ela fazia e falou, gente, o que a gente sabe fazer muita coisa interessante, a gente tem uma expertise já no campo do acolhimento aqui, como que a gente pode usar isso a favor da instituição também? E, à época, foi aberto a residência, na época chamava de residência regionalizada, né? Que hoje é o residencial FEG, que na verdade é o quê? Naquele momento a Fundação tinha 2 residências inclusivas em Franca, em parceria com a Prefeitura de Franca, mas a gente percebia que tinha muita demanda de outros municípios aqui da região, querendo esse tipo de serviço. Às vezes um município de pequeno porte, município de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, que para ele aqui da região... que não seria interessante ele abrir uma residência. Não, porque às vezes ele tinha 1, 2 ou 3 casos ali que estava judicializado, que precisava do acolhimento, da vaga, de uma residência inclusiva. Mas, como eu disse, é um serviço de alta complexidade, é um serviço de 24 horas. Para você ter uma casa funcionando, você tem que ter um quadro de colaboradores ali se alternando de noite, de dia, à tarde, né? Enfim, então é um serviço que ele é um serviço um pouco mais caro, né, para implementar. Então, para o município pequeno, às vezes ele não compensa abrir uma casa se você tem uma demanda pequena. Então, e como a gente sabe que aqui na região tem muitos, na verdade no estado de São Paulo inteiro, né? A maior parte dos municípios são de pequeno porte e de médio porte, né? E que não tinha esse serviço, e a Fundação, por ter 2 unidades, nós percebemos que muitos municípios ligando, perguntando se não poderia acolher. Então foi onde a diretoria entendeu que seria interessante abrir uma residência inclusiva naquele momento, mas para atender essa demanda da região. Prestação de serviço, qual que seria a diferença? Ao invés de você abrir uma casa para 10, como é feito para a Prefeitura de Franca, você prestaria o serviço para acolher 2 moradores, 3 moradores, para garantir aquela proteção ali
daquele caso que já havia passado pela justiça e já havia uma determinação judicial. Então, acho que esse foi o primeiro passo que a Fundação deu no sentido de buscar novas fontes, vamos falar assim, de atuação e de receita, né? Sim. Então, tudo começou ali com uma unidade, né, da residência regionalizada, e hoje está com 5 unidades do residencial. Então, assim, foi um serviço que cresceu muito e que não depende de um só município, né? No caso de Franca. Na verdade, ele tem parceria com mais de 40 municípios do estado de São Paulo. Então, e isso é custeado pelo próprio município ou pelo estado, enfim. Pelo município. Pelo município. A maior parte pelos municípios, né? Então, são casos que dentro E tudo por demanda judicial, Bruno? Todos eles por demanda judicial. É bom que é uma garantia que vocês têm que vão receber, né? Então, Exatamente. Pelo menos dá até para fazer planejamento, tudo isso, Exatamente. Então, são aqueles casos que já passou pela justiça, né? Houve uma determinação, olha, essa pessoa precisa ser acolhida, e o município ali não tinha para onde encaminhar. Então, hoje, Franca, na verdade, a Fundação ela é muito reconhecida nesse trabalho de residência. Né? Então, o que tudo começou lá com 2 unidades, hoje a Fundação está com 17 unidades. Né? Então, são 14 unidades em Franca, 2 unidades em Ribeirão Preto e 1 unidade em Ituverava. Então, em Ribeirão Preto, por exemplo, que tem 2 unidades hoje em funcionamento, não havia instituição lá que queria assumir esse serviço. Né? Então, houveram alguns chamamentos públicos lá que deram desertos, porque é um serviço que é complexo. Né? A logística para fazer ele funcionar, medicamento, roupa, colaborador, e 24 horas, e família, e demanda de saúde. Então, não é toda instituição que está preparada para assumir esse tipo de serviço. E aí a Fundação acabou se especializando nisso. Então, acho que esse foi o primeiro passo, né, nessa diversificação assim, do atendimento que a Fundação fazia. E aí passou para o Renascer também, né, que foi um serviço que é de hospedagem, né? E aí também presta serviço para a família, para outros municípios também, que é um serviço que nasceu e já cresceu muito rápido, né? De uma maneira impressionante mesmo. Mas tudo isso é reflexo da confiança, eu acho que a comunidade, que as pessoas têm na Fundação. Então, hoje tem, vamos falar assim, o residencial, tem o Espaço Renascer e agora estamos arriscando aí no campo da educação também, que né, é uma maneira da gente transmitir essa experiência que foi adquirida ao longo dos anos, mas também, de repente, gerar alguma receita, que tudo isso que acontece é revertido para os serviços, inclusive da parceria com o poder público, né? Em forma de alguma melhoria, de alguma reforma, aquisição de um veículo, né, que vai estar à disposição dos usuários. Então, hoje, basicamente, são essas 3 formas né, são esses 3 serviços que a Fundação se diversificou nos últimos anos. Né? A Fundação, em relação às doações, né, que a gente depende muito da sociedade, principalmente no campo do idoso, né, de acolhimento do idoso. Todas as doações que são recebidas, elas são voltadas para o lar de Ofélia, para o idoso. É institucionalizado, como eu disse antes, é que os recursos repassados pelo poder público, e juntando a parte também do próprio idoso, é insuficiente para manter o serviço. Então, a gente depende da sociedade para doações para fazer esse complemento. E para isso a gente tenta, né, como o Bruno estava dizendo, em relação à questão do residencial FEG, né, que é esse público que é atendido de outros municípios. A Fundação, a gente entende que nós somos parceiros dos municípios, parceiros de Franca, principalmente, que está sediado aqui. Então, o que acontece? Hoje, os planos, a gente tem plano de saúde, para essas pessoas de fora, para não sobrecarregar o município de Franca. Certo? Então, nós temos um acordo, né, que a gente vai para a rede pública, só no caso de internação, que as internações que tem também não é custeado pelo município de Franca, é pelo Estado de São Paulo. Então, a gente tenta trazer emprego para Franca,
impostos, receita para cá. E onerar o menos possível o sistema. O sistema. A rede de Franca, a gente tenta não utilizar o mínimo possível. Entendi. Porque eu acho que é dever nosso também, né, sobrecarregar o poder público de outros munícipes que vêm para Franca. Né? Então, a gente tem sempre essa consciência também, até existe táxi nesse sentido. Entendi. Que a gente presta, mas não fica só na questão de sobrecarregar o município, não. Entendi. Tá certo? Eu acho que a Fundação, ela hoje, a gente tem algumas rendas, né, mas tudo proveniente de serviço. Né? Então, a gente entende que cada instituição, né, cada OSC, ela tem uma maneira de sobrevivência, porque geralmente ela não consegue sobreviver sem ajuda, rendas extras. Hoje está em lei, né, complementar, né, inclusive, que a instituição, né, de assistência social, você não pode cobrar do assistido. A assistência social ela é gratuita, né? Mas, de qualquer maneira, dinheiro não dá em árvore. Não. Tem que ter renda. Sim. E a fundação ela tem características que a gente pede doações específicas na comunidade, mas nós não fazemos eventos para isso. Entendi. Certo? Porque muitas vezes nós entendemos na fundação que um evento que envolva bebidas alcoólicas ou algumas coisas, ela pode trazer para a rede pública algum dano, né? Porque, na realidade, se você pega ali, causa um acidente, para onde que vai? A rede pública. Então, nós não trabalhamos nesse perspectiva, nós trabalhamos na perspectiva de prestação de serviço. Então, se tem algum serviço que nós criamos, serviços particulares, né? Esse retorno aqui é para complementar o que é deficitário, certo? Então, todo recurso que vem, que a gente consegue um superávit nesses serviços particulares, ele é revertido para os serviços que em parceria com valores insuficientes. Então, é assim que a Fundação Espírito dos Cariotes sobrevive e tenta crescer aí em parcerias aí para a comunidade. Entendi. Então, um recado para a sociedade, no caso de doações, seria voltado muito mais para o Lar de Ofélia, para pessoas idosas e aí essas demandas, né? Essas demandas. É esse que é o foco. Né? Os outros serviços eles não são deficitários. Ótimo. Certo? O que é deficitário é o Lar de Ofélia, a ILPI, né, o SAIP. Ótimo. Tá certo? Esse aí a gente precisa muito. E quem tiver condição de doar, a gente estamos portas abertas. Material de higiene, alimentação, material de limpeza, recursos financeiros, né, que a gente transforma no que precisa. Hoje, na casa de medicamento, né? Medicamento, tem muita falta de medicamento na rede pública. Tá certo? Que é insuficiente. Muitas vezes não tem o medicamento que precisa. Então, isso a gente não pode fazer na prestação de conta também. O recurso que vem que for de saúde, você não, como nós estamos ligados à assistência, não pode ser utilizado na saúde. A saúde fornece. Entendi. Né, medicamentos. Só que a gente sabe que também não fornece adequadamente. Né? Só que não tem a quantidade. Até a quantidade que solicita, eles têm. É que falta, né? Que nem todo medicamento que é necessário para cuidar de uma pessoa tem na rede pública. Sim. Então, a gente gasta muito com isso também. Então, muitas vezes, as doações financeiras ajudam na compra desses medicamentos também. Ótimo. Então, vai um recado aí para você que está nos assistindo, né? A questão de material de higiene, material de limpeza, roupas, né, para idosos, vestuário. Nós estamos agora também na questão do inverno, então cobertores, meias, né? Sabe que o idoso ele tem uma necessidade maior aí da questão do aquecimento, né? Que bom. Sr. Clóvis, conta para nós agora então esse projeto e essa nova empreitada que é a área educacional, a Unifege. Conta para nós aí como que surgiu e qual é a perspectiva disso. Olha, na realidade, o problema é que a gente está vendo que está vindo aqui 2 hospitais para Franca, né, que vai ser logo tá funcionando. A gente está vendo que tem muita falta desses profissionais do mercado. A gente no Lar de Ofélia, outros serviços que a gente tem que depende de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, está faltando. A gente não consegue contratar em volume grande. Isso que eu ia te perguntar. Vocês estão com dificuldades até de contratar profissionais da área da saúde? Sim.
Então existe uma demanda grande, né? Existe, até para nós a gente tem falta. Sim. Aí a Santa Casa, os hospitais, todos eles que têm pessoas com experiência, é difícil a gente contratar. Então nós precisamos formar. E essa formação hoje dentro da própria fundação, no campo geriátrico, né? Nós temos muito espaço que as pessoas vão estudar já com serviço de acompanhamento aí de apoio mesmo para vai ser em loco, né? Que bacana. Né? Tem a parte teórica e a parte de prática vai estar dentro da própria fundação. A gente vai fornecer muito espaço para estágios, né? E como essa demanda até com uma perspectiva, de repente, como a gente ficar ali mesmo. Sim, a ideia é essa. Né? Hoje tenho certeza que muitos cuidadores idosos que não têm o curso de formação que trabalham não só na Fundação Espíritos Cariotes, mas em outros lares, pessoas com atendimento particular, eles podem participar, né? Pode ter uma formação específica e com a criação desses novos serviços. A Prefeitura de Franca também está criando equipamentos que dependem muito de enfermagem, técnico de enfermagem. Cada vez que a Prefeitura cria vagas, né, que faz contratação, a gente sofre porque o pessoal pega e vai embora, vai trabalhar no poder público. Entendi. Né? Então nós temos que formar mais profissionais. Então esse, a princípio, foi falta de profissionais competentes na área da enfermagem. Então esse é o principal motivo que a gente criou, tá certo? E a gente vai pegar, nós estamos aqui já já trabalhando para ter curso superior também, porque talvez não só ligado a essa área de saúde, mas outros cursos poderão vir também, né? E eu acho que assim, nós temos aqui alguns projetos, áreas nossas da fundação, né, que tem terreno e imóveis que possa vir a ser construído alguma prédio, né, para a criação dessa universidade, quem sabe. Vamos ver. Se Deus quiser. O Bruno, e o primeiro curso, então, agora que vai ser disponibilizado é o de técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem. É o primeiro curso, já foi aprovado pela diretoria de ensino, então o curso já está tudo liberado, tudo certinho. Já ele tem a previsão para quantos anos de formação? O curso é um curso que a gente fala que é modular, ele é por módulo, né? Cada módulo é um semestre. Então, total são 4 módulos. A pessoa se habilita para o técnico de enfermagem. Depois de 3 módulos, né? Depois de 1 ano e meio, ela já pode exercer como auxiliar de enfermagem. E aí, depois de mais 6 meses, ela se habilita no técnico. Então, é um curso de 2 anos, né? Passa muito rápido. A fundação já está com o curso todo estruturado. Os professores sensacionais que estão vindo de universidades, estão vindo dos outros cursos técnicos também. Do município, a coordenadora, né, do curso é uma profissional, a Wanda, né, ela é uma profissional muito conhecida em Franca, porque ela coordenou um curso de técnico de enfermagem durante 12 anos também, aqui no município, então é uma pessoa muito competente, muito querida, e como o Sr. Clóvis falou aí, a gente está visualizando que vai ter uma demanda muito grande desse profissional nos próximos anos. Por 2 motivos. Um que ele já comentou, né, que hoje estão para ser abertos alguns hospitais em Franca, né? Então, estão comentando aí que tem o Hospital Santa Giana, né, lá perto do Paineirão, que nos próximos anos aí vai ser inaugurado. Tem o Hospital Estadual também. Então, assim, quais são os profissionais que tocam o hospital, vamos falar assim? É o auxiliar, o técnico, enfermeiro e médico, né? Então, são as profissões aí. Então, se hoje já está difícil encontrar esse profissional no mercado, então, imagina depois que abrirem esses 2 hospitais, né? E, além disso, a profissão passou por um reconhecimento, né, no ano passado, né? Que foi a implementação do piso da enfermagem. Então, foi uma conquista da profissão. Sim. Né? Então, passou isso lá pelo Congresso, né? Recebeu a sanção presidencial, tudo. E hoje existe um piso da enfermagem, né? Então, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, eles já têm garantido por lei um piso que é um valor bem interessante. Para assim, o mercado realmente é um valor de fato interessante. Muito interessante. Então, já houve um aumento da procura por essa profissão. Então,
é uma oportunidade. A Fundação já tinha se arriscado algumas vezes aí em alguns outros cursos, né? Não cursos técnicos, mas cursos de formação, né? Nós já formamos lá 4 turmas de cuidador de idosos. E agora, então, esse também foi algo que motivou a gente a dar esses novos passos, né? Porque nós vemos lá que no dia a dia que a Fundação tem muitos bons profissionais que têm um conhecimento muito grande, né? Na área do idoso, na área da pessoa com deficiência, enfim, na área da saúde mental. Então, por que não pegar esses profissionais também para estar auxiliando a formar outras pessoas? Então, nós formamos 4 turmas de cuidadores de idosos, muitos desses profissionais estão lá com a gente. Então, a Fundação, além de executando, mas também cumprindo a missão de ensinar aquilo que ela aprendeu a fazer. Né? Então, a ideia é essa aí. Então, dia 29 de julho começa, né? Já começam as aulas mesmo. Já começam as aulas. E ainda há vagas? Já estão abertas, estão abertas. Então, como que o pessoal então, que está interessado pode obter informações? Eu sugiro que o pessoal vá no Instagram, procura lá Unifeg, Unifeg, então ela já vai encontrar. E aí, lá no Instagram já tem todas as informações. É um link que a pessoa faz a matrícula. É muito simples, está rápido, não tem burocracia nenhuma. Então, lá no Instagram já pega o link lá, já preenche o formulário. Então, você que está interessado, já vai estar aqui, na descrição do vídeo, vai estar esse link lá para você ter mais informações a respeito desse curso. Isso, aí preenche os dados lá e entrega a documentação lá na secretaria. Então, as matrículas já estão abertas, ainda tem vagas. Então, um valor até mais acessível do que as outras escolas de curso técnico em Franca. E com profissionais, com equipe aí sensacional. Então, a gente tá bem otimista aí. Com certeza. Vai ser um sucesso. E eu acho que vai ter muita lista de espera, sem dúvida nenhuma. Porque é uma oportunidade ímpar, né? Para pessoas se qualificar, exatamente. Buscar e a perspectiva de que nós estamos vendo nos próximos anos, né? Exatamente. Se hoje há uma demanda enorme, daqui 2, 3 anos, ou às vezes um pouquinho mais, nós vamos ter uma demanda muito maior. Então, quem estiver preparado vai poder aí ter uma oportunidade ímpar de trabalhar. Sim. Né? Uma profissão que acabou de conquistar aí seu reconhecimento. Exatamente. Então, são 2 fatores aí que confluíram aí num momento muito bom para a profissão. Entendi. Não, perfeito. Bem, o Sr. Clóvis nunca foi... nem sempre foi o presidente do IGEPAN e da Fundação. Conta um pouquinho para nós da sua história de vida, história profissional, Sr. Clóvis. Qual é a sua formação? Enfim, lá na sua infância, juventude, alguma vez pensou que, né, teria essa grande missão que o senhor tem hoje, que tão bem é executada? Né? Olha, na realidade, eu nasci em Biraci, tá certo? Eu nasci na roça, né? Sou de origem rural. E eu fiz contabilidade, né? Eu estudei técnico em contabilidade no Pestalozzi, depois minha formação eu fiz economia, né? E depois ciências contábeis. Eu sou economista e contador. Mas na realidade o que eu queria ser efetivamente era médico, né? Mas hoje eu tenho filho médico, mas eu não segui nesse campo, até porque naquela época as condições financeiras não eram insuficientes para ser médico, né? Mas hoje eu tenho, do IGEPAN, por exemplo, nós criamos ele em 27 de outubro de 2000. Nós fizemos ele, e hoje a gente está aí com 230 funcionários, atendemos aí 1.357 pessoas, entre alunos e parte de assistência social. Está em crescimento, né? O IGEPAN também. A gente tem aqui uma perspectiva de fazer um curso de escola particular também. Desde lá a infância, maternal, lá o berçário, né? Até o ensino fundamental, né? Então a gente está com essa perspectiva aí, já estamos caminhando para isso. Então é um serviço, parece que depois que a gente entra, a gente não é difícil querer sair, né? Eu já estou há alguns anos aí na parte de assistência social, da parte agora com educação, né? Pelo IGEPAN.
O IGEPAN é uma instituição, ela é ligada à loja maçônica 22 de fevereiro. Tá certo? Na realidade, ela não é independente, mas os mantenedores do IGEPAN é a loja maçônica 22 de fevereiro, certo? Ela de Franca. Então, uma entidade que está crescendo, né? Ela não tem fins políticos partidários, né? Ela não, mas é uma escola, é uma instituição que ela preserva pelos bons costumes, né? Eu acho que hoje nós temos a perspectiva de a gente precisar montar uma escola, e a gente vê hoje, né, a educação, a gente está vendo hoje que essas ensino à distância, pedagogia com ensino à distância é difícil, né? E por 40 e poucos reais de mensalidade. Então, ou seja... Então, nós estamos precisando criar profissionais, precisamos criar alunos com ideais mais nacionalistas, né? Que precisa assim, gostar do país. E a gente entende que precisa mudar. Hoje o que a gente está vendo aí, como que está essa política, né? De a pessoa não ter amor à pátria, essas coisas. Então, nós queremos montar uma escola que seja um pouco diferente. É um pouco que a pessoa tenha uma que também traga formação, valores também. Valores. Infelizmente, o que a gente tem observado nos últimos anos, né, Sr. Clóvis, é que o sistema público ele foi totalmente negligenciado, né? A educação pública foi totalmente negligenciada. Muito. Eu lembro de meus pais, né? Meus pais também tiveram uma origem humilde, como do senhor. Minha mãe também veio da roça. Mas o quanto foi importante para eles a educação, e tanto um como o outro vieram da educação pública. Né? Eu ainda tive a oportunidade, no meu primário, de ter uma educação pública de qualidade. Sim. Já quando eu fui para a 5ª série, aí eu já observei que, infelizmente, minha família observou que, infelizmente, não era mais possível. Né? E isso nós estamos falando de... Isso foi em 89, nós estamos falando de 35, 36 anos atrás. Né? Então eu acredito que essa oportunidade é muito importante, né, Sr. Clóvis? Então, esse aí que nós queremos montar uma escola com uma perspectiva diferente. Eu acho que hoje o ensino está muito para formação, para vestibular, né? Também. Para passar para vestibular. Eu acho que nós precisamos mudar. Eu acho que as escolas precisam... A educação, né? A educação pública precisa passar por um processo de não criar só isso, né? As pessoas precisam aprender valores, né? Então, eu acho que essa aqui é a perspectiva dessa escola que nós estamos pretendendo aí a criar no município de Franca. Tá certo? Não é questão, política partidária, para mim, eu não tenho vínculo nenhum com nenhum partido, assim que... Mas só que um detalhe, eu acho que a política pública, ela independe disso, né? Ela precisa ser independente do governo que está lá, a ideologia que está lá. A educação precisa ser de qualidade. E que nós tenhamos programas de Estado e não programas de governo, né? Justamente, as políticas de Estado. De né? Estado. De e Estado. Não de que a cada governo muda tudo, né? Muda tudo. Isso é uma coisa que precisamos mudar muito no país, né? E a gente vê cada dia que passa, né? As redes sociais, as mídias, né? Que as televisões direciona muito para pouca cultura, né? Certo, pouca cultura, deixando o povo cada vez direcionado a fantasias, né? Na realidade, precisamos mudar a cultura no país, precisamos trabalhar nessa perspectiva. E o IGEPAN, a gente tem esse sentimento que é possível mudar. Mas se cada um fizer a sua parte, né, a gente consegue. Eu acho que todo trabalho que a gente tem, tanto na Fundação Espírito dos Cariotes, quanto no IGEPAN, é um trabalho de equipe. Na realidade, ninguém leva nada sozinho, né? Eu acho que o que precisa criar, os dirigentes precisam criar, condições e direcionamento para que as coisas aconteçam. E a gente vê que hoje eu posso ficar por satisfeito que a Fundação Espírito dos Cariotes, quanto o IGEPAN, nós temos excelentes profissionais. Eu acho que as coisas estão conduzindo, estão crescendo, caminhando, em função dos profissionais qualificados. Nós temos muitos bons profissionais. Não são profissionais antigos, né? Que nós trabalhamos com muita gente jovem, né? Mas pessoas com boa formação moral, né?
que a gente vê, assim, eu acho que a gente preza muito na contratação, pessoas que têm linha de pensamento responsável, né? Nós não admitimos pessoas com ideias contrárias aos bons costumes, tá certo? Então, essa é a perspectiva tanto das duas instituições, na Fundação e no IGEPAN, são excelentes, nós temos uma boa equipe. Eu tenho certeza que com a criação das escolas, né, tanto na Fundação, né, quanto no IGEPAN, nós vamos seguir nessa linha de pensamento também. Pessoas voltadas ao bem. Que bom. Nossa, e com certeza vai dar... É um primeiro passo de um projeto aí que vai ser grandioso também, não tenho dúvida disso. Né? Bruno, e você? Então, o Bruno também nem sempre foi o Bruno da Fundação e do IGEPAN. Não. Né? Qual é a formação do Bruno? O que o Bruno já trabalhou? Qual era as perspectivas do Bruno, os sonhos quando criança, quando adolescente? Já se imaginou que hoje estaria aí à frente de um projeto tão grande, né? Não, nunca imaginei. Minhas formações, eu sou por formação psicólogo, sou assistente social, né? Tenho essas 2 graduações e saí das graduações com a certeza que eu queria seguir a carreira acadêmica, ia para a área acadêmica. Então, já saí imediatamente, né? Fiz as graduações aqui em Franca, terminei as 2 no mesmo ano e já fui para Minas Gerais para fazer mestrado em psicologia. Então, cheguei em Minas Gerais, lá em São João del Rei, uma cidade menor, mas uma cidade histórica, né? Muito bonita. E já comecei a trabalhar, além do mestrado, também comecei a trabalhar na gestão de uma política lá, de assistência social. Lá no município de São João del Rei. No município próximo ali, no município que era 10 quilômetros dali, Coronel Xavier Chaves. É um município menor, da família de Tiradentes, tem uma história interessante ali, né? O Chaves ali vem do Tiradentes, né? Então aí trabalhei lá, terminei o mestrado lá, né? Depois de alguns anos, fiquei lá e aí em 2015... no final de 2015, eu retornei para Franca, já com mestrado, né, com família, com filho. Já viu com o pacote? Já vim completo, pacote completo. E aí, em 2016, eu ingressei na Fundação. Então, no ano seguinte, depois fiz doutorado também, né, em Ciência Política, lá na UFMG. Mas aí, aquela certeza que eu tinha mudou, né? Acho que trabalhando aí com esse tanto de serviço, né, que são serviços, assim, cativantes, assim, são serviços, a gente fala aqui, tudo, são complexos, têm suas dificuldades, tudo, mas são serviços muito bonitos, assim, que tem uma recompensa muito grande, assim, que você vê ali junto com o morador, na evolução, o trabalho que é feito mesmo. Então, é um trabalho que é muito gratificante, assim. Mas é uma perspectiva que eu também não fazia ideia que existia, então... Hoje, aquele sonho, aquela intenção da área acadêmica, ele já foi deixado um pouco de lado para essa dedicação mesmo, né? E também agora a gente está entrando aí no campo da educação, de alguma forma a gente acaba utilizando, né, esse conhecimento, essa formação aí a favor aí e com certeza esse sonho não vai ficar adormecido, não. Então eu estou lá desde 2016 e uma gratidão muito grande. Que bacana. Seu Clóvis, quais são os maiores desafios hoje que é enfrentado aí no dia a dia das 2 instituições? Olha, hoje a gente enfrenta, na realidade, a questão financeira, né? Sim. Porque para fazer qualquer coisa nós dependemos de recursos financeiros. Então a gente fica limitado, né? A instituição ela tem limites, né? Para conseguir a gente fazer o que é necessário. Leva um tempo maior do que a gente gostaria, né? A gente gostaria de caminhar mais rápido. Mas, de qualquer maneira, temos que respeitar a nossa capacidade de investimento. Então, a gente procura aí parcerias, né, para a gente fazer as coisas andar mais rápido. Mas a gente tem perspectivas para fazer outras, no caso, investimentos em relação à Fundação a idosos. Né? Nós pretendemos montar um serviço de acolhimento diferente, né?
Hoje, como tem esse Lar de Ofélia, que é um espaço grande, né, porque acolhimento, nós pretendemos montar um condomínio para idosos, com casas, né, assim, um condomínio, apartamentos, né, com as pessoas... Que legal, individuais, seria a ideia. Individuais, poderia participar, o casal, né? Muitas vezes o casal, né, não tem filhos, ou se os filhos moram fora, para não perder o vínculo familiar, né, eles poderiam ficar no espaço que tenha o atendimento médico, enfermagem, jogos, né, que vive numa comunidade. E ele não perde o contato social. Não perde o contato social e preserva a individualidade. Nossa, que bacana. Tá, então, esse é um projeto que a gente tem aí nos próximos 3 anos, né, para a gente começar um projeto desse. Logicamente, eu dependo de eleição também, né, porque cada 2 anos muda E aí, aquilo que nós falamos, política de governo e não política de Estado. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma perspectiva que nós temos aqui em 2026, 2027. A gente está fazendo esse condomínio, que bacana, que é diferente, né? É um trabalho diferenciado e que vai, mais uma vez, tentando a gente diminuir a dependência do Estado, tá certo? Porque tendo renda, gerando renda disso aqui, nós conseguimos atender pessoas mais vulneráveis, bancado por esse serviço. Então, acontece, a gente vai conseguir facilitar mais para as pessoas com baixo poder aquisitivo, né? Que a gente vai ter condição de fazer. Esse é um das metas que nós temos aí, além da escola, também no campo desse serviço. Idoso. Como a fundação focado muito no idoso, então nós temos esses projetos também. Mas então, por isso que eu falei, dentro dessa área, a gente não tem poderia. Por que não fez ainda? Por falta de recursos, né? Então, a gente tem recursos limitados para fazer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma sequência, né? O que a gente previu o ano passado, o que está acontecendo esse ano, a gente está fazendo muito mais do que a gente estava previsto, né? Na lógica. Na fundação, na sede da fundação, nós estamos fazendo... Agora, né, em termos de construção, a gente está sempre mexendo com a construção das reformas de acessibilidade, né, que a gente transformou o espaço muito mais acessível e que a gente agora estamos numa fase aí, dentro de uns 2 meses, praticamente encerrando as construções no Lar de Ofélia, então, e no Espaço Renascer. Então, eu acho que vai ficar entre as melhores instituições de acolhimento aí, provavelmente do país. Então, é um serviço de boa qualidade. Agora nós estamos querendo investir em pessoas, né? Com a criação do curso de enfermagem, a tendência é que a gente vai colocar muito mais profissional nesse aspecto, nesse segmento, do que fazemos hoje, né? Embora seja um serviço de assistência social. Mas, de qualquer maneira, o público que a gente atende, ele é muito mais um público. Nós temos uma ala no Espaço Renascer, praticamente, são em torno das 20 vagas, que é cuidados paliativos, né? Então, depende de profissional mais habilitado. Que tenha conhecimento técnico do assunto. Então, esse aqui, nós estamos querendo qualificar as pessoas, mas eu vejo, sim, que nas dificuldades que nós temos é exatamente isso aí, questão financeira, questão de profissional, né, que falta de profissionais qualificados. E o que a gente está tentando trabalhar, né, ao longo desse tempo aí é criando condições de que isso possa ser amenizado, né, e a gente possa prestar mais serviços e contribuir com a sociedade, né, de forma geral, é a contribuição com a sociedade. A gente vê que fundação, o IGEPAN, não tem dono, né? São OSCs, organizações da sociedade civil. Mas hoje eu vejo que o terceiro setor, que é muito bom que se diga, que o Estado depende muito do terceiro setor. O terceiro setor, ele veio para exatamente colaborar com o Estado, porque se o Estado é obrigação do Estado, tá? Assistência social, saúde, tudo isso é obrigação do Estado, né? Está em lei, está na Constituição. Mas, para execução direta, a gente vê que, infelizmente, né, o que é feito direto pelo Estado é caro, o custo é bem maior, certo? E nem sempre o Estado tem pernas, né, suficientes para fazer a execução direta, tá certo? E o terceiro setor, as instituições, né, as entidades,
as organizações elas são mais ágeis, né? As pessoas que trabalham uma grande parte voluntariamente, né? Sem remuneração, trabalham muitas vezes por ideal, tá certo? E que o terceiro setor, em Franca, ele é muito forte, né? Na realidade, nós temos aqui pessoas aqui à frente das instituições muito capazes, né? A gente vê que hoje são entidades muito bem administradas, isso é bom. Por exemplo, em Ribeirão Preto, nós temos serviço lá que lá existe uma execução mais direta para o Estado, né? Lá eles executam mais diretamente. A Franca já é mais terceiro setor. Mas que eu vejo que Franca está em boas mãos, né? Hoje, a gente vê que nós temos aí o pessoal da assistência social, da própria educação, da saúde, são pessoas muito competentes. Existe uma questão de limitação que a gente vê no município, questão financeira, né? Franca hoje, a renda per capita de Franca, ela é uma renda per capita baixa. Ela não é um município que tem muitas obrigações, né? E com recursos que eu acho que faz muito pelos recursos que tem, né? Pelo orçamento que tem, eu acho que são muito bem empregados. Eles são bem empregados, existe na questão partidária, né? Que não é questão de governo, mas assim, já por um bom tempo que Franca está sendo bem administrada. O governo de partidos diferentes, mas assim, que fizeram diferença em Franca. Estão fazendo diferença e que a gente espera aí que agora vai vir as eleições que continuem em boas mãos, tá certo? Para ter uma cidade mais humana, né? Humanizada, uma cidade com mais qualificação, né? Então, a gente espera aí dos políticos que venham a ser eleitos nas próximas eleições que dê a Franca o que ela precisa, né? É que a gente consiga cada vez mais transformar uma cidade humanizada, né? Melhorias para a população, eu acho que tanto no aspecto educacional, no aspecto social, de saúde, esse tripé que tem aí que seja bem administrado, né? Independente de partido político, mas quem assumir ou dar continuidade ao que tem ou que vier outra nessa perspectiva, mas que precisa tratar bem nossa cidade, né? Sem dúvida. E que bom, assim, uma notícia boa que o senhor nos trouxe da questão de que os nossos administradores estão tendo uma visão até inteligente, porque o terceiro setor, ele atua onde, de fato, primeiro, ou onde o Estado não consegue atuar, ou que ele não atua com a especificação e com as qualidades que o terceiro setor tem. Sim. E se realmente isso está acontecendo aqui em nossa cidade, e que vocês têm trazido que realmente está acontecendo, isso é uma ótima notícia. Sim. Né? E que seja, então, até um recado aí para os nossos próximos administradores, enfim, tanto no executivo como também do legislativo, que tenham sempre esse olhar e cada vez maior para o terceiro setor. Né? Que olha só, o quanto de trabalho que a Fundação e que o GEPAM faz, o tanto que traz para a sociedade, seja nas inúmeras formas. Né? São 600 famílias que são cuidadas diretamente, né, dos funcionários. Sim. São inúmeros usuários, sim, tanto crianças, como jovens, como adolescentes. Né? Traz renda para o município, traz dividendos para o município, enfim, e que é aplicado aqui. Que é aplicado aqui. Né? Que bacana. Ô Bruno, quem quer conhecer a instituição, as duas instituições, né? Ou, de repente, tem algum familiar que às vezes está numa situação de vulnerabilidade, ou algum conhecido, como que pode, então, procurar vocês? Olha, tem 2 caminhos iniciais para quem quiser saber um pouco mais da fundação. Né? Pode ir até o site, então www.feg.org.br, ou através do Instagram também. Então, InstaFeg, né, vai encontrar lá. E aí lá tem um descritivo de todos os serviços, né, o que desenvolve, o que executa. Então, a pessoa que tiver interesse pode estar se direcionando até essas redes sociais, até o site lá, verificar e entrar em contato com a gente. Né, para, se quiser, de repente, agendar alguma visita, fazer alguma ação, levar algum tipo de intervenção lá para uma casa ou para algum desses serviços. Então, tem muitas pessoas que nos procuram. Não, mas a gente tem um grupo de música, a gente tem uma turma aqui, a gente gostaria de levar aí uma
um lanche, fazer alguma coisa, conhecer. Então, aí, só que isso tudo a gente pede para que seja agendado. Né? Para que não interfira na rotina e tudo mais. Mas é só procurar lá ou através do site ou através do Instagram. Entre em contato com a gente que a gente agenda tudo certinho. Ótimo. Para a pessoa estar conhecendo um pouco mais do trabalho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Já estamos caminhando aí para o nosso final, né? Já agradecendo, né, aqui a presença de vocês. E sem dúvida nenhuma, nós vamos ter outros momentos que vocês vão estar aqui, porque ainda tem muita coisa. Quando de fato começar aí a Unifeg, tiver mais notícias e mais novidades, vocês vão vir aqui várias vezes. Mas certeza. Eu quero fazer aquela pergunta final, né, para vocês dois. Sr. Clóvis, qual é o mundo que o senhor quer ver daqui 5 anos? Olha, eu gostaria de viver num mundo mais justo, né? Embora isso aqui seja uma questão até uma utopia, né? Por próximos 5 anos é muito curto o tempo. Mas eu espero que em relação à vida pessoal, que eu continue tendo saúde, né? E minha família, os nossos colaboradores, que a gente possa continuar trabalhando aí nas entidades. Eu tenho a perspectiva aí que dentro dos próximos 5 anos as políticas públicas vão melhorar, certo? Eu espero, sim, eu tenho essa perspectiva de melhoria, sim. No campo do idoso, a gente vê que daqui a 5 anos a população vai crescer muito a questão do idoso. Então eu vejo que precisa os governos, de forma geral, precisam olhar muito por esse aspecto. Na saúde, né, o idoso, eu acho que precisa ter mais, dentro desses 5 anos, desses próximos 5 anos, que dê mais condições de atendimento ao idoso. Tá certo? O idoso, ele na linha de prioridade, o idoso está lá embaixo. Está lá embaixo, tá certo? Então eu espero que nesses 5 anos aí que modifique essa visão, esses atendimentos na perspectiva do idoso, que seja melhorado muito. O idoso, o país está transformando num país de idosos. Nós estamos caminhando para isso, né? Então, eu vejo muito nessa perspectiva, certo? Eu acho que gostaria de ver nesses próximos 5 anos aí a política do idoso ser modificada, principalmente no segmento da saúde. É o que a gente espera. Tomara que isso aconteça mesmo. Né? Porque, de fato, é isso, o senhor falou. A cada ano que se passa, o número de idosos é cada vez maior, porque realmente a pirâmide etária ela está se modificando cada vez mais, né? Antigamente ela era realmente, nós tínhamos né, com um número maior de jovens, mas aqueles jovens que eram há anos atrás, elas estão subindo e o número de nascimentos são cada vez menores, né? Então, de fato, as políticas públicas precisam ter um olhar muito mais generoso e específico para os nossos idosos. E vão acontecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bruno, para você, qual é o mundo que você quer ver nos próximos 5 anos? Eu acho que minha resposta é mais simples. Acho que um mundo mais fraterno, mais acolhedor, com um pouco menos dessa radicalização que a gente tem visto aí na política. Um mundo onde as pessoas tenham a oportunidade de fazer o que elas realmente queiram, tenham a oportunidade de estudar, de trabalhar e de talvez não depender tanto também, né, de políticas sociais. Então, as pessoas tenham aí autonomia, né, para seguir com a própria vida aí de forma independente e dentro de um contexto, igual eu falei, de mais fraternidade, de mais tranquilidade. Acho que é isso. Que bom. E tomara que isso aconteça também. Alguma consideração, alguma coisa que vocês gostariam de falar e que, de repente, nós não abordamos? Eu acho que comentar aqui que está sendo escrito um livro aí da Fundação, da história da Fundação. Que legal. Poucas pessoas sabem aí, né? Conta para nós um pouquinho, então. Esse livro está sendo escrito e com a perspectiva de ser lançado até a metade do ano que vem. Ele deve ser concluído até começo do ano que vem, janeiro ou fevereiro. Depois deve passar aí por o processo de edição, revisão, diagramação, tudo mais. Então, a gente acredita aí que até a metade do ano que vem já vai estar disponível aí para as pessoas que tiverem interesse conhecer um pouquinho mais. Então, é um livro que conta toda a trajetória da Fundação, desde 1946, quando surgiu, como que surgiu. Então, a Fundação tem muito material,
da época, inclusive, e atas e textos de jornais também. Então, foi feito todo um levantamento, pegou esse material e está sendo... Eu acredito que deve ter aquelas atas feitas à mão, sim, né? Tem sim. Com aquela caligrafia toda rebuscada, né? Exatamente. Que legal. Muito bonito. Então, que legal. Para quem tiver um pouquinho mais de interesse aí, é uma história muito bonita até, assim. Que bom. De sobrevivência aí ao longo das décadas, né? Dos esforços que foram feitos aí por pessoas que foram verdadeiros heróis mesmo para conseguir erguer isso e deixar isso de pé durante tanto tempo sem ajuda, né? Porque hoje, tudo isso que a gente conversou aqui hoje tem muito apoio governamental, né? Através de linhas de financiamento, serviço, tudo. Antigamente não tinha, né? Antigamente era a pessoa ali com a cara e a coragem mesmo, né? Para fazer o trabalho. E foi feito durante muito tempo. Então, esse livro está para ser lançado aí. Que bom. Nossa, que ótima notícia. Eu vejo, assim, consideração final, que hoje, devido à questão do Estado, né, não cumprir o que está prescrito aí na Constituição, e os direitos que as pessoas têm, a gente tem que recorrer muito ao judiciário, né? Sim. E essa é uma das coisas assim, que a gente vê que, infelizmente, fica mais caro para o Estado, que tem que bancar de forma... Muito mais caro. Muito mais caro para atender determinação judicial. É uma conta burra, né, seu Cláudio? É uma conta burra. Na realidade, se paga muito, né, com honorários, tudo isso aqui, por falta de competência em execução das políticas, né? Então, mas tudo bem, de qualquer maneira, para a gente conseguir a garantia de direitos, né, tem que recorrer ao judiciário. E eu vejo que, infelizmente, as pessoas que quiserem buscar os direitos que têm mesmo, têm que fazer isso. Sim. Mas eu gostaria, sinceramente, que eu fosse visto, né, o governo trabalhasse mais para garantir dos direitos sem necessidade de tanta judicialização. E isso é uma das coisas que eu vejo assim, no dia a dia que a gente tem, né, que a gente trabalha, né, nesse negócio. Se não recorrer, não tem os direitos atendidos. Exatamente. Então, isso precisa ser feito. Eu vejo, no caso, no futuro, aí, a questão do autista. Né? Não tem precisava de uma política. Exatamente. Não existe política para isso, entendeu? Aplicável, né? Então tem que ser recorrido ao judiciário, mas que tomara que nossos governantes modifiquem essa perspectiva nesses segmentos de pessoas com vulnerabilidade maior. Sem dúvida. Como pai, como cidadão, é o que eu espero também. Se Deus quiser, isso vai acontecer também. Bruno, seu Clóvis, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou um fã incondicional do trabalho de vocês, né? Eu, minha equipe, né? Camila, toda a nossa equipe, nós somos muito honrados de estar aí ao lado de vocês, né? Trabalhando ao lado de vocês. E quero muito que vocês contem também cada vez mais conosco. Fica mais uma vez o convite para que vocês estejam aqui no Dr. Teia em próximas oportunidades, viu? E que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, viu, Fabrício? Acho que a gente que agradece aí a parceria, o trabalho, né, em conjunto e a oportunidade de estar aqui também. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado aí por estar conosco em mais um episódio. Eu não tenho dúvida que você amou, você vê, olha só, o conteúdo de qualidade, com novidades, olha o trabalho maravilhoso que é feito aqui, tanto pelo Bruno, pelo seu Clóvis e pelas duas instituições, a Fundação Judas Iscariotes, a Fundação IGEPAN. E conto com você, então, nos próximos episódios, que também a gente sempre preza aí pela qualidade, pelo conteúdo, tratando os assuntos tanto do autismo, como da área da saúde, da área da assistência social, da área da educação, enfim, do direito também, profissionais do direito. E te convido mais uma vez, né, a estar se inscrevendo no canal de Aletou, para estar acompanhando aqui os nossos episódios do Dr. Teia. Se inscreva, ative o sininho, né? Se inscreva e ative o sininho para que você tenha aí em primeira mão todos os nossos episódios do Dr. Teia. Te aguardo no próximo episódio. Um grande abraço. Fica com Deus.